Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. Esse é o último bloco e hoje com um assunto muito legal, falando sobre a vida profissional dos cristãos, a atitude, a ação, a vida dos cristãos na sociedade. Muito legal. Eu tô com profissionais aqui muito relevantes. Rubens, que é autor de um livro que é best-seller, né? Rubens, As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso, né? Isso aí. Vem aí o Sociedade com Deus, que é a sequência do 25 Leis. Tá chegando, tá chegando. Tô aqui com o pastor Marco, que é dublador também. A voz dele, que personagem você já fez, Marco? Bom, são 29 anos. Mas aí. Tem um assim famoso assim que a gente... Tem alguns. Fala tem aí. Eu sou o Homem de Ferro. Eu e a Armadura somos um. Olha que O Homem legal. de Ferro. Tem o Toy Story. Tem uma cobra na minha bota! Legal. O Tom Hanks. Wilson! Sou eu que faço. Jim Legal. Carrey também. Bacana. Demais! O Máscara e tantos outros Olha que desenhos bacana. animados aí. Tem aqui o pastor Eliezer, que eu conheço bem, já tive conversando com ele fora do ambiente aqui do Antenados, que é um militar muito respeitado, um dos caras importantes nas unidades pacificadoras, foi coordenador lá, né, Eliezer? Trabalhou, né, de ensino, né? Tivemos ali desde o início, né, o comandante-geral à época e o secretário confiou essa tarefa aí de trabalhar na questão da capacitação desses policiais militares. E você participou da fase inicial da implementação das UPPs, não foi? Fui o comandante da terceira UPP, que foi a UPP do Batam. Do Batam. Uhum. A única, no contexto dessas 30 e poucas UPPs, que tinha a atuação de milícia, Uhum. né? Outrora facção criminosa e depois a milícia. E depois fomos subcomandar o regimento de polícia montada. Durante o período do ano passado, 2013, que foi um período de grandes manifestações, na minha visão, antecipação de ano político, né, de muitas coisas, black blocs e outras coisas mais. E hoje nós estamos numa outra unidade administrativa, cuidando de uma área tão importante para a subsistência, para a intendência, o provimento daqueles que vão trabalhar diretamente na Copa do Mundo nesse ano, daqui a Legal. pouquinho. E pastor Gerson, que é do Judiciário, é desembargador, né, que tem uma relevância também para o segmento judiciário, uma função importante, né? Pastor Gerson, o que de repente na sua trajetória, na sua caminhada, o senhor lembra assim que foi um momento assim crucial para o senhor entender, não, esse posicionamento aqui, eu preciso julgar isso aqui, mas Olha, isso é um posicionamento cristão. Eu estou assim. com isso na cabeça. Olha aí, tá vendo? Profeticamente estou ligado, né? Eu tinha também na minha vara, eu tinha um quadro que estava o versículo 6 de 2 Crônicas 19, que diz: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco no negócio do juízo. Estava escrito isso. E eu ditei uma sentença para minha secretária. Uhum. Julguei, entreguei no cartório. Não tinha assinado porque ia refazer toda ela. Fui dormir em casa, Deus me acordou, é impressionante. É mesmo, hein? E dizendo, olha, está tudo errado, não é isso? É mesmo, ele falou, ó, tá tudo errado. Está tudo errado. Aquilo que você decidiu... Quem está ganhando tem que perder, quem está perdendo mesmo? vai ganhar. Olha que interessante. Eu cheguei, fiquei assim meio tonto, né? E liguei para minha secretária de manhã cedo e disse, nós vamos refazer aquela sentença. É mesmo. Refiz a sentença e quem estava ganhando perdeu e quem perdeu ganhou. Olha, coisa interessante, né? Rubens, você já se deparou assim na sua caminhada profissional, você que já trabalhou em vários segmentos, no Banco Central, né? Foi militar, hoje trabalha na Petrobras. Petrobras está em voga aí agora, tudo é Petrobras. Só aquele cara, aquele diretor lá, rapaz, será que tem operação plástica para botar aquele olho dele no lugar, cara? Acho que vem desnivelado, né? Não sei o que aconteceu com ele, cara, que o olho veio meio assim. Jesus, tem misericórdia dele, né, cara? Mas você tá com o olho certinho aí, mas teve alguma coisa na Petrobras ou no Banco Central, aonde você atuou, que você falou assim, não, essa é a minha decisão, essa é a minha postura, eu devo agir dessa forma por uma questão de princípio, por uma questão de fé. Você lembra alguma coisa assim? Lincoln, eu fui 10 anos do Exército, fui da área combatente, eu fiz Academia Militar das Agulhas Negras e fiz 2 cursos no IME, Engenharia Civil e Engenharia Nuclear, o mestrado.
Fui da área combatente tecnológica, 10 anos. Depois eu fui, o mestrado eu fiz até depois de ter deixado o Exército. Depois eu fui 10 anos do Banco Central. Estou há mais de 6 anos na Transpetro. Ao longo desses 26 anos, eu já estive em todas as instituições por onde eu passei, diante de decisões difíceis, decisões que colocaram à prova a minha fé, a minha coragem. E eu queria dizer um versículo só, que resume tudo o que eu precisei nas horas difíceis. Salmo 56, versículo 3, que diz assim: quando eu temer, dito por Davi, um dos reis mais corajosos, um dos homens mais corajosos da Bíblia. Está lá, quando eu temer, hei de confiar em ti. Então, nas horas difíceis, você tem que fazer o máximo esforço e ficar com a Bíblia, ficar com a palavra de Deus, ficar com o sentimento de justiça de Deus. Porque, na verdade, não é o sentimento de justiça nosso que sempre prevalece, porque às vezes nós somos naturalmente injustos, porque estamos afetados por algum sentimento, por algum pensamento, por alguma opinião, e por aí, enfim, as circunstâncias, mas houve muitas decisões difíceis, inclusive uma delas, várias delas eu tive que decidir assim de uma maneira dura, que foi a questão de debater, enfrentar a instituição que eu trabalhava por causa da política econômica. Uhum. Uma outra, eu resolvi enfrentar a OAB por causa do exame da OAB, não tem nada a ver com as instituições que eu trabalho. E falar que tinha que mudar o sistema, e eu fui sozinho, fui desaconselhado por muitas autoridades a não fazer, e fui lá e falei, não, Deus está colocando no meu coração e vou fazer. Tive uma audiência pública no Senado há pouco mais de uma semana, e ouvi de quem me convocou, que foi o senador Paulo Paim, a seguinte frase ao final, virou para o representante da OAB em Brasília e falou, não tem jeito, nós vamos reunir tudo que tem aqui no Congresso e esse sistema tem que mudar. Porque quando Deus coloca alguma coisa no seu coração, você se sente pequeno para fazer, mas você confia nele, Deus muda, porque ele comanda o universo. É importante nós termos essa certeza, essa convicção, que não é a força do nosso braço, nem a capacidade do nosso cérebro que vai fazer de nós vencedores. Mas se nós confiarmos no Senhor, como os homens de Deus, os heróis da fé, em Hebreus 11, que da fraqueza tiraram força, que enfrentaram leões, enfrentaram fornalhas, enfrentaram exércitos, se nós confiarmos no Senhor, Deus vai honrar a nossa fé para que o nome dele seja glorificado e as pessoas o conheçam. É o que eu teria a dizer às pessoas. Também. Pastor Marco, tem algum fato assim na sua carreira, de repente um texto, esse texto aqui, esse personagem eu não quero não. Alguma coisa que marque assim um posicionamento ético, como cristão, né, na sua vida profissional, que você lembre assim? Não, teve uma circunstância um tempo passado, e eu acho até que foi aquela meio coisa de Shakespeare. Muito barulho por nada. Uhum. Teve um personagem esqueci, me falhou o nome do ator, Champagne. O Champagne. Ele fez um personagem... Ganhador de Oscar, né? Homossexual num filme, e eu dublava ele, e me chamaram para fazer, e eu não pude fazer por outros tantos compromissos que acontecem às vezes. Ó, não posso hoje, o filme tem que ser entregue e tal. Acontece. E aí me ligaram, e aí os jornais importantes e tal, enfim. Eu fui taxado como homofóbico, pelo fato de... homofóbico, porque eu não dublei o camarada. Ele fazia um ativista gay e tal. E isso correu o mundo. Isso foi no New York Times. É mesmo? Foi em jornais da Europa e tal. Isso tá por aí. E eu tomei essa carga toda como homofóbico, porque eu não dublei o personagem. E uma coisa que todo mundo que é profissional da área sabe, que às vezes você não pode, naquele dia marcado, e os prazos estão cada vez mais curtos. Não foi uma questão de opção. Eu tinha outros compromissos. Eu tinha outros compromissos que não... Mas ainda que tenha sido providencial. Não, providencial ou não, providencial ou não é opção. E se o camarada não quiser imitar uma mulher? Por exemplo, também é o quê? Sou obrigado a fazer isso. Mulher fóbico? Como é que vai chamar? Porque... Então, então, na verdade, as pessoas têm que aprender a respeitar a opinião alheia. Ser homofóbico não é você não conseguir ou não querer imitar um homossexual. Até porque aquele filme que ele poderia estar fazendo, imitando, pode ser uma zombaria contra os homossexuais, e a escolha dele está pautada no fato de dizer o seguinte: eu respeito os homossexuais e não vou servir de chacota para essas pessoas. Quem sabe que esse filme lá não tinha chacota e zombarias e humilhações contra os homossexuais. Queria dizer para os homossexuais e heterossexuais: o Senhor Jesus os ama, e nós também. E a questão é a seguinte: não é porque você não concorda com uma posição, é que você pode ser taxado de homofóbico. Cada um tem um direito de fazer o que quiser. De decidir, né? De decidir a sua vida como quiser. Até porque a própria palavra diz... Né? Romanos 14, se não me engano, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um faz o que quer.
Então, você não pode ser... Eu, inclusive, me filio ao pastor Silas Malafaia quando ele diz que ele não é contra o homossexual. Ele é contra a homossexualidade, a prática da homossexualidade. Né? Gente, é complicado, né? Elias, você já contou um fato, mas tem bastante fatos, né? Na verdade, a gente muitas das vezes está diante de alguns processos administrativos e disciplinares que você tem que decidir pela permanência ou não daquele militar na corporação por um fato que ele tenha cometido. Às vezes até em que ele já foi à auditoria de justiça militar e volta para julgar o aspecto disciplinar, que pode levá-lo até a exclusão da força. Isso nos faz pensar, mas eu não posso trocar de lugar com ninguém. Eu não posso nunca trocar de lugar com ninguém. A pessoa cometeu aquele... Claro, eu tenho que ter empatia, mas eu não posso me penalizar por algo que eu não fiz. E eu, em alguns processos, eu já votei contra e o meu voto foi decisivo para que aquela pessoa fosse excluída da corporação. Às vezes você faz com pesar, mas ele mesmo não zelou pelo nome dele. É verdade. Né? Você às vezes empresta o seu nome para alguém, mas a pessoa não cuida do nome dele. Ele vai cuidar do seu? Verdade. Vai sujar tanto o seu quanto sujou o dele. Então, situações dessa natureza. Agora, só para finalizar dessas situações complexas, às vezes nós damos aulas. Rapidinho. Nós damos aulas e nós somos tentados por aquilo que está lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios capítulo 10, de um dos grandes pecados que tem seduzido os homens, que é a imoralidade. Nós temos sido atacados, um grande número de mulheres e que se valorizam, e há muitos pecados nessa área, e a gente tem sido levantado por Deus para falar do amor dele, até da homossexualidade dentro da nossa instituição. Galera, muito obrigado. Antenados vai ficando por aqui. Agradecer a Rubens, Marcos, pastor Gerson, Eliezer. Deus abençoe muito vocês. Esse Antenados foi bênção. Espero que você tenha gostado. Super valeu. Tchau, tchau.